Pessoal, beleza? Olha só, buscar pela produtividade está te tornando cada vez mais inútil. E eu digo mais, você não precisa de 2, 3, 4, 50 milhões de aplicativos para ficar mais produtivo e talvez você também nem precise de um segundo, terceiro, quarto cérebro e muito menos, às vezes, de aplicativos de rastreamento e de bloqueios de outros aplicativos como redes sociais, Instagram e tudo mais, para você conseguir ficar um pouco mais produtivo e resolver essa bagunça que hoje você chama de rotina, que hoje você chama de vida. Você só precisa do meu sistema de produtividade. Tô brincando, não é uma publicidade aqui, não é isso que eu vou falar nesse vídeo, mas eu vou falar para você como que eu, nessa minha busca quase fracassada por organizar, agora sim, o que eu chamava de rotina, eu tenho conseguido melhorar passinho por passinho ali nessa busca pela produtividade, por conseguir cumprir as tarefas que eu preciso cumprir de maneira mais eficiente e ter uma rotina um pouquinho mais organizada. Bora pro vídeo? Primeiramente, eu sou o Renan Felipeto, se você não me conhece, está chegando aqui agora, se inscreve no canal, talvez você goste do que a gente tem para falar aqui, do que eu tenho para falar aqui. E cara, eu tô muito surpreso, muito feliz com o desempenho do último vídeo que eu soltei, que eu falei sobre por que eu não vou criar no Instagram. Então, se você quiser assistir esse outro vídeo também, tá bem legal. É só você clicar aqui ou na descrição aí depois que esse vídeo terminar, mas eu quero que você foque aqui nesse vídeo porque a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, beleza? E olha só, não que esse tema seja novo, né? Você deve ter se deparado nos últimos 2, 3 anos com uma tonelada de vídeos falando sobre produtividade, como ser mais produtivo, como parar de procrastinar, mas você sabe, começo de ano, 2025, janeirão aí, e todo mundo faz vídeo sobre isso porque todo mundo tá querendo começar o ano que se inicia de uma maneira diferente do que foi o ano passado, né? Todo mundo define as suas metas, todo mundo quer deixar de ser aquela pessoa que procrastinava as tarefas, e é normal, cara, isso é uma empolgação que acho que acontece com quase todo mundo, e só que assim, isso é passageiro, tá? Isso é passageiro, isso vai passar, e eu acho que tá tudo bem, é normal a gente querer isso e até saudável. Então, primeira coisa, não se frustre se essa empolgação de começo de ano passar pra você. O que você precisa fazer é definir um jeito de levar a sua vida, de levar a sua rotina, seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal, de uma maneira mais leve. Quando eu digo leve, não é tranquilinha, separando muito bem horários de descanso e horários de lazer, não é isso que eu vou falar aqui, mas leve no sentido de entender o que você precisa fazer, entender quais são as suas demandas, entender quais são suas tarefas, suas obrigações e conseguir cumprir essas coisas de uma maneira, primeiro, eficiente e segundo, proveitosa, né? Eficiente no sentido de conseguir cumprir tudo e proveitosa no sentido de cumprir com qualidade, né? De atingir os objetivos que aquela tarefa tinha inicialmente quando você decidiu que você tinha que fazer ela, ou você foi imposto a fazer ela, né? Porque às vezes você tá atendendo cliente, você tem trabalho pra fazer, então não adianta só cumprir, ela tem que ser cumprida com eficiência. Mas, cara, eu falo isso com bastante tranquilidade, eu faço esse vídeo com bastante tranquilidade, porque ele é mais um relato de uma busca que eu tive nos últimos 3 anos, pra conseguir alinhar essa rotina que eu acabei de falar pra você, tanto no negócio que eu tinha até o final do ano passado, até outubro mais ou menos ali do ano passado, que era um escritório de advocacia, e também nos negócios que eu e a Ana fazemos aqui dentro da empresa, né? Dentro da Content Skills. Se você não conhece, recomendo conhecer também. Te convido a conhecer. É uma comunidade que nós temos para criadores de conteúdo. Se você quiser saber um pouquinho mais, está na descrição desse vídeo, mas não importa. Mas eu acho que eu encontrei, ou pelo menos eu fui encontrando formas melhores de organizar toda essa minha rotina, de organizar tudo isso que eu tenho que fazer, porque na maioria das vezes, quando eu comecei a fazer isso, eu mais me atrapalhei do que resolvi o problema que eu queria resolver. E talvez essas formas que eu encontrei, né? Essas coisas que eu vou falar nesse vídeo, ajudem você que está passando por isso e quer, de uma maneira mais simples, resolver um problema que pode parecer complexo, mas no fim das contas, para muita gente, não é. É a gente que torna essas coisas mais complexas do que elas deveriam ser. Antes disso, um disclaimer. Como eu disse, isso aqui não é para você, focado para você que trabalha em outra empresa, que você tem horários para cumprir, tem horários fixos para cumprir, tem demandas que outras pessoas te passam e você precisa cumprir de uma maneira que você não tem tanta liberdade para ajustar, tá? Isso aqui é para você que tem mais controle sobre as coisas que você precisa fazer. E, novamente, isso aqui é baseado na minha experiência. Não sou um estudioso disso. Não sou um coach de desenvolvimento pessoal. Não sou um profissional dessa área que vai fazer você organizar toda a sua vida e nem te dar dicas aqui super fundamentadas, mas sim é baseado na minha experiência. Eu gosto de deixar isso claro, porque o que eu vou falar aqui pode ser que não se encaixe pra você. Daí você vai vir aqui no comentário, né, apliquei, mas não se encaixa pra mim. Beleza, ótimo. Quer dizer, que pena, né? Que pena que não se encaixa pra você e que bom se você já encontrou o seu jeito, mas isso aqui é baseado na minha experiência, beleza? Não é nada pra você levar a ferro e fogo, não é nada vindo de uma cabeça estudiosa do assunto, mas assim como eu consegui melhorar um pouco. Tava ruim, né? Tava uma merda, ficou menos pior, tá? E talvez, quem sabe, daqui a algum tempo fique minimamente bom, tá? Mas esses dois
disclaimers que é importantíssimo que você saiba. Então, pessoal, primeiro ponto tem muito a ver com o que eu disse lá no começo. Hoje em dia nós temos milhares, né, de soluções para esse seu problema da produtividade. Nós temos diversos aplicativos, nós temos diversos sistemas, nós temos diversas teorias, nós temos diversos métodos, técnicas, templates, tudo isso voltado para resolver um único problema, o problema da sua produtividade. A grande questão é que essas técnicas, essas soluções, esses aplicativos, eles vêm de diversos formatos, né? Uns são bem mais simplistas, outros são super complexos, onde você pode colocar a hora que você vai fazer tal coisa, você vai predefinir momentos, você vai escolher como que você vai fazer cada uma das tarefas que você tem que fazer, você vai conseguir mesclar atividades que sejam atividades mais mentais e outras atividades mais mecânicas para você não ter uma sobrecarga e não cansar tão rápido daquilo que você está fazendo. E a grande verdade é que, para mim, essas soluções elas nunca se adequaram 100%, porque ou eu sempre abandonava elas depois de alguns dias de uso, ou eu sempre abandonava elas logo depois que eu baixava o aplicativo, via ali, a interface era bonitinha, só que era tão complexo, era tão difícil, parecia tão difícil começar a usar aquilo que eu falei, meu amigo, isso aqui vai mais prejudicar do que me ajudar. E muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, muitas das vezes eu nem usava o aplicativo que eu baixei ali, depois de abrir ele e ver que ele era muito complexo, talvez o que ele oferecia, né, não era tudo que eu precisava. Na verdade, ele oferecia muito mais do que eu precisava para resolver um problema. E quando algo oferece muito mais do que você precisa, ele vai te atrapalhar invariavelmente. Isso é um grande problema. E, enfim, para mim eles nunca se adequaram, ou era muito complexo, ou era simplista demais, e mesmo sendo simplista não oferecia o que precisava. E tem um outro ponto. Renan, beleza, é simples, né? Até poderia se adequar. Só que, cara, entra uma outra questão aqui. Qualquer solução que você utilizar para resolver o seu problema da produtividade tem que ser uma solução que vai estar sempre com você. Então, invariavelmente, tem que ser uma solução que você vai inserir na sua rotina. Seja a utilização de um aplicativo, no celular, né? Seja a utilização de um sistema como o Notion, como o Obsidian, como o ClickUp, apesar de ser mais para gestão de projetos, mais de empresa. Mas tem uns malucos que organizam a vida aí no ClickUp, não sei como. Mas, enfim, essas coisas, você concorda comigo que elas têm que ser utilizadas diariamente e frequentemente por você? Quando você pega lá e baixa um aplicativo, no mundo de hoje que a gente baixa tudo que a gente vê, e esse aplicativo se propõe a resolver um problema de procrastinação ou de organização de tarefas, e você não consegue ter aderência nisso, é muito difícil você continuar a usar. Porque quem já trabalhou em empresa sabe, né? Quando você implementa um novo sistema, ainda mais quando você tem uma posição que você tem esse poder de, vamos usar esse sistema a partir de agora para gerenciar tal coisa. Uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios é fazer a equipe toda usar, né? A aderência, usar o sistema. Primeiro é migrar tudo, depois é usar o sistema. E é muito difícil. Então, você tem que... esses sistemas acabavam não pegando, sabe? Sabe quando você não pega? Você esquece de abrir o aplicativo? Ele é só mais um quadradinho lá dentro do teu celular e que você olha e fala, depois eu abro, e ele até manda notificação, mas você descarta. E é isso, sabe? Não funciona, não pega. Então, esse é um outro grande problema. Além de ser ou muito complexo ou muito simples, né? E mesmo sendo simples não atender o que você precisa, tinha o problema da aderência. Eu não conseguia ter esse compromisso de usar o aplicativo que antes eu não usava. Por isso que é muito importante, isso é até um ponto lá na frente, de você buscar por soluções que já existem, elas já existem, que você já utiliza no seu dia a dia, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, o outro ponto, né, tirando esses dois, então é o terceiro, é que quando a gente vai montar um plano de rotina, né, um plano de organização de tarefas, a gente já tá tão frustrado da nossa própria falta de organização que a gente fala, agora vai, agora eu vou organizar tudo e vai ser perfeito e vai ser lindo, e você abre lá qualquer aplicativo que seja, tá? Pode ser até Notion, pode ser Obsidian, como eu já disse, ou pode ser qualquer outra solução, e você vai começar a documentar tudo. Então, você se torna muito rígido, tá? Muito inflexível, né, na sua organização, porque você tá lá com a empolgação no talo, você tá com vontade de resolver o problema. E quando você tá com vontade de resolver esse problema, você vai com sangue nos olhos para resolver aquilo, né? E aí você começa a ficar rígido demais. E rigidez demais leva a falhas constantes. E falhas constantes levam a frustração e frustrações, porque você vai falhar várias vezes. E partindo da premissa que você vai falhar, e essa é uma premissa que você, né, se está concordando comigo, você tem que partir, e eu sempre parto dessa premissa, que em qualquer coisa que a gente faça, a gente vai falhar, principalmente quando essa coisa é nova, a gente precisa criar um sistema e um método que aceite essas falhas e consiga absorver essas falhas, né, receber essas falhas de uma maneira eficiente. Ou seja, não é porque você falhou em algum dia lá com algumas tarefas, né, putz, não consegui cumprir isso aqui ficou para trás, que você não vai cumprir. Você precisa realocar essas tarefas para um outro momento, para um momento posterior na sua organização. E quando você adota um sistema, uma sistemática muito rígida,
rígida, muito inflexível, essa realocação das falhas que você teve, elas criam um efeito cascata e acabam bagunçando todo o resto do planejamento perfeito e bonito que você criou na tua cabeça e passou pro aplicativo. E quando você bagunça tudo isso e desorganiza tudo, cara, a sua frustração vai lá em cima, a sua empolgação cai e você fala, cara, isso daqui não funciona, eu sou assim, eu nunca vou conseguir ser mais organizado, nunca vou conseguir ser mais produtivo, porque eu não consigo cumprir minhas tarefas, porque eu coloco no papel, eu coloco no aplicativo, elas sempre não são cumpridas, eu sempre atraso, eu nunca consigo cumprir com o que eu mesmo coloquei para eu fazer. E aí, esse é um grande problema. Rigidez extrema não vai fazer você cumprir e não vai fazer você seguir o plano que você está traçando. Por isso que eu acredito, cara, que você também não pode ser muito rígido no seu planejamento. O seu planejamento tem que prever e admitir falhas. Isso é difícil, você prever e admitir falhas. Eu assistia muito numa determinada época o EAG, o canal Empresa Autogerenciável do Marcelo Germano. Eu não lembro se foi ele mesmo que disse ou se foi um convidado, mas ele dizia que na agenda dele, né, e aí é claro que eu tô falando de um cara que é empresário, toca uma, duas ou mais empresas, realmente tem muitos compromissos, mas também tem uma equipe toda para ajudar ele na organização dele, tá? Não é a nossa realidade aqui, mas ele sempre falava que a agenda dele tinha que ter momentos vazios. Tinha que ter horários livres, não era nem para ele descansar, mas eram horários livres para receber eventuais imprevistos que aconteciam e iriam continuar acontecendo. Se você tem um planejamento extremamente rígido, extremamente completo, todos os espaços que você encontrou, você preenche com tarefas a serem feitas, cara, você não tem como realocar outras coisas caso algumas dessas etapas falhem. E isso vai acontecer. Novamente, eu repito isso porque vai acontecer, porque acontece todo dia. Então, o seu sistema, a sua organização, né? Quando eu falo sistema, aí não estou falando de aplicativo de software, estou falando de sistema de organização mesmo. Ele precisa prever e aceitar falhas e ele precisa ser eficiente nessa realocação. Tanto é que, agora até voltando para outro assunto, eu tinha um canal de concursos e quando a gente começa a entrar no mundo de estudos para concurso, tem dois métodos principais, né? Que é o cronograma de estudos e o ciclo de estudos. O cronograma de estudos é o que a maioria das pessoas imagina e está acostumado, que é lá, pega segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os horários disponíveis que você tem, você vai estudar uma hora, das 3 às 4 matemática, depois você vai estudar das 4 às 5 direito constitucional, depois das 5 às 6 você vai para o direito penal, depois você vai para academia, depois você vai voltar e vai continuar estudando até 11 horas da noite e vai categorizando as matérias. O grande problema desse método do cronograma ele não admite falhas. E quando você falha, você tem que alterar todo o cronograma futuro para encaixar aquela matéria que você pulou, ou você tem que pular aquela matéria e só vai estudar ela, né, no próximo momento que ela aparecer. Enquanto que o ciclo de estudos não. Você simplesmente faz um quantitativo de horas disponíveis ali, você define horas para cada matéria que você tem que estudar, monta um ciclo e vai estudando as matérias conforme você vai tendo tempo e vai documentando essas horas, né, marcando essas horas, e quando você cumpre as horas, você passa para a próxima matéria. Então, por exemplo, eu tenho que estudar 2 horas de direito constitucional. Eu não preciso estudar as 2 horas numa pegada só, né? Então, por exemplo, aqui agora são 17 horas, eu posso estudar direito constitucional das 17 às 18, então eu vou lá e estudo. Só que 18 horas e 15 eu tenho uma reunião online. Eu vou ter que parar para fazer essa reunião. Depois, só lá pelas 8 horas que eu vou poder voltar a estudar direito constitucional. Então eu pego e volto a estudar o tempo restante de direito constitucional. Quando eu cumprir as 2 horas, eu passo para a próxima matéria. Só que se eu só fosse terminar de estudar direito constitucional, por exemplo, amanhã, né, na terça-feira, beleza, amanhã eu termino e depois eu passo para a próxima matéria. Admite falhas e quando você falha, você consegue reorganizar de uma maneira mais fácil a sua retomada, tá? Para que você não pule matérias, no nosso caso aqui, não pule tarefas, não pule demandas, mas que você consiga cumprir todas elas e sem bagunçar todo o restante do cronograma. Basicamente, essa questão de rigidez extrema, até a Ana passou por isso e se frustrou bastante, é aquela ideia de, eu vou acordar, eu vou até ler aqui porque eu anotei tudo isso. É aquela coisa de acordar 5 da manhã, 5 e 5 você levanta e coloca água pra ferver e vai escovar os dentes. 5 e 10 você sai, filtra o café e come. Aí 5 e 25 você vai meditar. 5 e 40 você vai ler 15 minutinhos. Aí 6 horas você vai pra academia. 6 e 50 você volta pra casa e toma banho e vai nessa, sabe? Gente, tipo assim, funciona? Pra mim não. Pra mim não funciona e eu tenho certeza que pra maioria das pessoas também não funciona. As pessoas que tentam fazer isso, vamos lá, uma estatística tirada daquele lugar, de 100 pessoas, 90 não conseguem fazer isso. 5 conseguem. E as outras 5 que faltam, elas estão tentando, estão insistindo, só que elas vão ver em algum momento que não são que essa técnica, esse tipo de organização diária não é pra ela, porque é uma rotina muito inflexível. Eu não gosto disso, isso te frustra e frustração faz a gente não seguir o plano. Frustrações existem, a gente tem que saber lidar com elas, mas quando elas acontecem de maneira frequente,
frequente, às vezes é melhor você ver o teu plano para que essas frustrações possam ser manejadas, né, gerenciadas de uma melhor maneira, beleza? Então, não seja tão inflexível assim, a gente precisa encontrar um jeito mais parecido com o ciclo de estudos e não com o cronograma de estudos. É claro que vai depender de cada natureza da tarefa. Renan, eu preciso entregar um negócio para um cliente a tal hora. Beleza, isso não se encaixa nisso. Mas como eu disse para você, baseado na nossa realidade aqui de trabalhar em casa, de ter um certo controle sobre as nossas demandas, beleza? Seja honesto, seja maduro e entenda essas nuances, beleza? Então, essa questão toda encaixadinha, milimetricamente calculada e milimetricamente encaixada, não rola, e a gente precisa encontrar um jeito de diminuir essas chances de falhas e gerenciamento dessas falhas também. E aí, tá? Ao longo desses 2, 3 anos, eu comecei a jogar tudo pro alto. Eu falei, cara, nada disso funciona pra mim. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gosto de ter horários rígidos, e eu não preciso ter horários rígidos. Isso é uma coisa muito importante. Eu, na minha realidade, não preciso ter horários tão rígidos. Então, por que eu tô ficando seguindo um monte de gente, um monte de teoria falando que eu preciso anotar todos os horários e cumprir esses horários a ferro e fogo? Não vou fazer isso. E aí, o que eu comecei a fazer? E isso tem muito culpa da Ana, culpa boa, tá? A gente precisa entender e definir a maior prioridade para você naquele momento. Não dá para você querer fazer tudo dentro de um curto período, espaço de tempo. Isso é muito, muito difícil, principalmente para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender sobre tudo e gosto de fazer muita coisa, tá? Então eu gosto aqui de criar vídeo, eu gosto de aprender a editar vídeo, que eu já sei, mas eu gosto de fazer site, mas eu também gosto de aprender sobre programação, eu tenho alguns projetinhos em andamento de aplicativos no code, sabe? Eu gosto de aprender a montar móveis, a quebrar parede, sabe? Coisas totalmente desconexas entre si e que não servem necessariamente para um propósito único, né? Elas são tudo muito diferentes. Mas, quando eu falo de definir prioridade, cara, não é que você... Não tô falando de prioridade de vida, sabe? Propósito de vida, não é nada disso. É prioridade mesmo, sabe? Você pode pegar um recorte do seu tempo, então eu vou definir a prioridade para mim dessa semana. Pode ser uma prioridade, tá? Por exemplo, a minha prioridade dessa semana é gravar esse vídeo e gravar um próximo. Essa é a minha prioridade dessa semana. Você pode definir a prioridade do mês, do semestre, porque às vezes você tá num projeto um pouquinho maior que a prioridade é fazer acontecer tal coisa dentro desse semestre. Ou a prioridade do seu ano, tá? Então, não é nenhuma coisa tão geral, por exemplo, minha prioridade é ficar rico. Não, a minha prioridade é... Enfim, você entendeu, nessa coisa geral que não é tão tangível. Não, é prioridade específica e não precisa ser uma prioridade de vida. Pode ser... Tem que ser uma prioridade específica, sabe? Que tem impacto, que tem valor, mas uma prioridade específica. Obviamente, as outras coisas você não vai deixar de fazer. Tem coisas que não estão dentro da nossa prioridade, mas você precisa atender um cliente, que você tá saindo, mas você precisa atender um cliente, você precisa passar um tempo com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, é óbvio, né? Isso é outras coisas, nem entraria nessas questões, mas existem coisas que não são relacionadas à sua prioridade, mas você é obrigado a fazer. Não quer dizer que você vai deixar de fazer essas coisas, obviamente, mas a sua prioridade definida, ela vai estar sobreposta a essas outras coisas e você vai ter ela como norte para você entender como que você vai se planejar daqui para frente. Essas coisas vão ser cumpridas, mas a sua prioridade é a sua prioridade. Define isso. Pode parecer fácil, mas não é, tá? Não é, porque a gente tem a tendência de criar prioridades gerais, abstratos, porque é mais fácil, né? Eu quero ficar rico, eu quero viajar 3 vezes nesse ano, eu quero, sabe? Enfim, não é esse tipo de prioridade, eu acho que você já entendeu. Depois que você definiu essa prioridade, você pode escrever num papel, tá? Ou num Notion qualquer da vida, um bloco de notas, não importa, a gente vai chegar nisso. Depois que você definiu essa prioridade específica dentro de um momento específico, você vai simplesmente mapear o seu dia. Renan, meus dias são muito diferentes. Beleza, então mapeia uma semana. Mapeia um conjunto de 3 dias, 4 dias, uma semana. Basicamente, pessoal, mapear o que você faz no dia a dia, inclusive e principalmente as coisas inúteis que você faz. Então, muito tempo em rede social, passo muito tempo comendo, tomando café de manhã. Eu faço isso, tá? Se deixar, eu passo 1 hora lá só com a minha xicrinha de café, até eu fazer download inteiro. E começar a trabalhar. Isso é um grande problema. Estou tentando melhorar isso. Mas esse tipo de coisa, porque o objetivo de mapear o seu dia não é documentar milimetricamente, minuciosamente cada coisa que você faz. O objetivo disso é simplesmente remover o lixo e remover as coisas inúteis que você faz, para você identificar isso. E talvez nesse ponto, os aplicativos de monitoramento de comportamento que você tem ao longo do dia, principalmente no celular, que eu acho que é o maior lixo que a gente tem, né? Tirando o meu caso, que é ficar tomando café eternamente e olhando pro nada, pensando em tudo, sabe? Eu sento na sacada ali, enfim.
Volta, Renan. Volta, de novo, cara. Então, o objetivo de mapear o teu dia é remover esse lixo. É uma coisa muito simples de fazer. Você pode sentar agora aí, pega um papel, abre o bloco de notas e começa a escrever tudo. Abre o teu celular, o iPhone, o Android deve ter isso também, e vê quanto tempo você passa nas redes sociais, quais redes sociais são relevantes, porque às vezes fazem parte do seu trabalho, e anota isso, né? Mapeia isso de alguma forma. E aí, quando você mapear tudo isso, você vai ter uma visão geral de tudo que, em tese, é ruim, é inútil, é lixo que você faz, e aí você vai poder descartar isso ou dimensionar isso. E isso é o terceiro ponto. Honestamente, talvez essa seja a coisa mais difícil, velho, depois da prioridade. Ou talvez é mais difícil que a prioridade. Honestamente, comece a remover coisas do seu dia, da sua rotina, do seu dia a dia. Isso não é de uma hora pra outra. Às vezes você vai precisar trabalhar nisso, igual eu tô tentando fazer com o bendito café. Mas seja honesto. Às vezes você gosta muito de fazer aquilo. Às vezes aquilo lá te dá um prazer muito legal. Não é diferente de fazer bem, tá? Dar prazer momentâneo ali é diferente de fazer bem. E às vezes você vai ter que aceitar não fazer mais isso. Ou pelo menos você vai ter que dimensionar o tempo que você fica fazendo isso. Igual eu tomo café. Eu não vou deixar de tomar café. Café preto mesmo, né? Mas eu não preciso ficar 1 hora sentado na sacada tomando café. Mas é difícil pra mim, porque já tá inserido na minha rotina. Isso é algo que eu acordo e falo, cara, legal, né? Infelizmente, acordei, tô brincando, mas acordei, vou lá tomar meu café, é o que eu tava esperando pra acordar e fazer. Você não precisa deixar de fazer coisas, pessoal, que faz sentido pra você. Então, por exemplo, igual eu dei o exemplo ali de acordar 5 da manhã, 6 da manhã, e depois ir meditar, ou ler um livro, que seja. Não é que isso tá errado. Tava errado na hora, pra mim, na minha visão, era ser inflexível demais. Se isso faz bem pra você, se você consegue fazer isso sem problema nenhum, continue fazendo. Mas tenta identificar coisas que você honestamente, eu repito essa palavra honestamente, porque a gente se auto-sabota, que honestamente você não precisa fazer, ou não precisa fazer tanto. E aí, você vai descartando essas coisas. Você pode ser um maluco, igual às vezes eu faço, que é descartar do nada, assim, pá, sai. Não vai mais fazer. Ou você pode ir descartando aos poucos. Lembre-se, rigidez demais faz você ter frustrações demais, e frustrações demais fazem com que você não continue seguindo o teu plano, tá? Entenda como você se comporta, entenda como você funciona. Dói, é chato, ter que deixar de fazer algumas coisas que são prazerosas, mas cortar na carne algumas coisas inúteis, cara, vai te liberar não só tempo pra você ficar encaixando outras coisas que às vezes é inútil também, mas vai te liberar tempo pra você simplesmente não fazer nada, ou você fazer as tarefas realmente importantes, baseado na sua prioridade, com mais tranquilidade, de maneira menos apertada, tá? O quarto ponto, comece simples e se mantenha simples. Sabe, tem uma frase, acho que até da Marinha norte-americana, que diz assim, keep it simple, stupid, ou keep it simple, stupid, alguma coisa assim, que é, cara, mantenha as coisas simples. Tava vendo em algum podcast, alguém falou, acho que foi o Joel J, ou sei lá, ele falou de alguém, não sei, que é, as coisas elas são simples, as pessoas que deixam complexas, né, as pessoas que são complexas. E, cara, isso é muito verdade. Essas coisas, no fim das contas, e depois desses 4 pontos, vai ter mais 2, que são a solução para os problemas, né, efetivamente, tudo isso é muito simples. Comece simples e se mantenha simples. E aí eu entro, tá, Renan, eu já fiz tudo isso. Onde é que eu vou anotar essas coisas? Onde é que eu vou documentar, escrever essas coisas? Cara, em qualquer lugar. E talvez seja nesse ponto do vídeo que você se frustra. Porque eu não vou te oferecer, não vou te falar como mágica nenhum outro sistema. Não vou falar que você deve usar o Notion, não vou falar que você deve usar o Trello, não vou falar que você deve usar o Obsidian. Na verdade, eu até não recomendaria você ficar usando todos esses softwares, porque, cara, todos eles fazem a mesma coisa do ponto de vista de que eles oferecem o que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Só, não importa qual você vai usar, até mesmo um bloco de notas. Então, eu até anotei aqui, baseado naquilo que a gente falou lá no começo, inserir algo novo na tua rotina, principalmente algo que veio para resolver um problema, é difícil, tá? Então, inserir um aplicativo novo na tua rotina é muito difícil. Inserir um software novo que você não tinha o costume de usar é muito difícil. Então, por que você não usa coisas que você já usa no seu dia a dia? Aqui, por exemplo, a gente usa o Notion. Eu vou falar disso mais pra frente, mas você tem costume de usar caneta e papel? Ótimo. Então, pare de querer ficar se forçando a usar o celular para isso, tá? Uma telinha pequena. Pare de querer ficar forçando a usar um software super específico para isso. Se você tem o costume de anotar as coisas na caneta e no papel, numa agenda, use a caneta, o papel, use a agenda. Lá no nosso escritório, o meu sócio, ele não usava. A gente já tentou implementar Notion para ele, o mesmo que eu uso. A gente já tentou implementar Trello. Obviamente, para as questões do escritório, a gente usava sistema próprio, né? Porque é um software de gestão próprio de advocacia. Mas para a organização pessoal dele, né? Inclusive dentro da rotina de trabalho, ele usava a agenda. Ele todo ano ele comprava uma agendona assim. E, cara, era incrível como era organizado. E ele se dava muito bem com aquilo. Então, ele terminava uma tarefa, ele vinha lá, virava, ia lá, marcava o checkzinho feito, anotava alguma coisinha que tinha que anotar, via a próxima, ia e tal. É claro que isso não ficou constante porque ele estava tentando se forçar a usar outras soluções que, em tese, eram mais eficientes, mas ele viu que, e eu vi também, porque eu achava um absurdo ele ainda usar no papel, mas eu vi também que, cara, pra ele, aquilo era eficiente. Então, por que eu vou ficar fazendo o cara usar outro sistema, outro método, só porque eu acho
que é mais eficiente. Não faz sentido algum, tá? Não faz sentido algum. Se você trabalha com Notion, cara, aqui dentro a gente trabalha com Notion. Usa o Notion já tem tudo. Ele pode ser um pouquinho complexo? Pode, mas assim, você não precisa usar todos os recursos dele. Mas, cara, o Notion tem tudo que você precisa para organizar essas coisas. E eu digo pra você, cara, o que você precisa para organizar as suas coisas é um mero bullet point. É um mero sistema de checkbox pra você marcar e tá feito. No máximo um comentário embaixo. O Notion já faz isso. Inclusive, a gente usa, eu tô até lendo esse roteiro, né, aqui no nosso planejador de conteúdo, que é um template que eu inicialmente criei pra Ana, né, pra Ana usar e organizar as coisas dela, tanto as tarefas e as tarefas relacionadas a conteúdo, tanto os clientes que a gente atendia na época. Então, hoje o Notion tem gestão de tarefas, gestão de conteúdos, gestão de redes sociais e gestão de clientes, não CRMzinho básico, e banco de ideias, análise de métricas e tudo mais. Inclusive, se você quiser conhecer, e aqui sim é uma publi, tá? Bem rapidinho. Se você quiser conhecer, tá aqui na descrição, é um template. Todo mundo que tem da comunidade Content Skills tem acesso gratuito a ele, mas você pode comprar separado. Sim, eu vendo ele, não vou entregar de graça porque eu fiz e eu uso hoje, a Ana usa, a Luna usa, e muita gente da comunidade também usa. Você não precisa usar todas as funções. Já tem familiaridade com o Notion? Cara, o Notion é uma excelente ferramenta. Use a porra do Notion. Gosta do Trello? Não fica entrando em guerrinha, Trello Notion, Trello ClickUp. Não importa, cara. Use o que você tem mais facilidade, aquilo que está inserido na tua rotina mais facilmente, porque daí você vai ter aderência, você não vai largar as coisas, tá? Esse é o mais importante, não importa o sistema, importa o uso que você faz dele. Claro, né? Se um sistema oferece tudo, e esses todos oferecem, inclusive a caneta e papel oferece, já falei. Cara, você usa o Gmail? O Gmail tá sempre aberto na tua aba do teu computador? Tem o Keep, né? Ou também o Tarefas, que fica ali na barrinha lateral direita. Ele tá sempre ali. Se você é um cara que usa muito e-mail e tá sempre aberto ali, por que não usa o Keep e o Tarefas? Eles têm tudo que você precisa para organizar o seu dia a dia. E melhor, tá tudo integrado com os outros aplicativos no celular, né? Toda a suíte do Google. Simplesmente funciona. Simplesmente funciona. É muito ruim quando a gente quer complexificar demais as coisas. Só porque o aplicativo A tem uma interface bonitinha, o aplicativo X tem uma outra interface que oferece isso aqui que o aplicativo A não oferece, então eu vou tentar usar os dois. E aí você vai se ver organizando as suas coisas em 3, 4 lugares diferentes, sendo que, no fim das contas, você não precisa de tanta complexidade para organizar as coisas que você tem que fazer. Considerando todos esses 4 pontos, que é definir a sua prioridade, mapear o seu dia, cortar as coisas inúteis e começar simples e se manter simples, tem as duas coisas que talvez eu poderia ter resumido esse vídeo todo, que vai dar uns 30 minutos, nessas duas coisas só. Que não importa nada disso que eu falei pra vocês. Se vocês fizerem isso rapidão, já tá ótimo. Mas as duas coisas principais. A sua organização de tudo isso que eu falei, principalmente a inicial, né, que demanda um pouquinho mais de tempo, mas principalmente a inicial, ela não deve passar de algumas horas, tá? Você não deve ficar mais de um dia, eu diria. Um dia já é demais, pensando em tudo isso e fazendo tudo isso. Você pode começar hoje pra já começar a implementar até hoje mesmo, à noite, né, ou amanhã, que seja. Mas não deve passar de algumas horas, no máximo um dia. E a partir do momento que você organiza, faz essa organização inicial, cara, sempre o dia anterior você organiza o dia seguinte. No meu planejador de conteúdo, por exemplo, basta eu ficar clicando ali, escrever o que eu tenho que fazer, pum, escrever o que eu tenho que fazer, enter, escrever o que eu tenho que fazer, enter, já vai cair tudo pro próximo dia, já tá feito. Ou no máximo, porque a gente falha. Lembra que a gente falha? No máximo, faça isso na manhã do dia seguinte, ou a hora que você acorda, né, dependendo da tua rotina aí, faça isso no máximo no dia seguinte. Isso é básico, seu sistema tem que aceitar, tem que receber isso e trabalhar bem com isso, e você também. E o segundo ponto, cara, mais importante que tudo, não pense muito, tá? Não pense muito. Você já levou um tempo pra organizar tudo isso. Você já levou um tempo pra decidir que você vai resolver esse teu problema. Você já entendeu que você não pode ficar querendo complexificar demais e deixar as coisas tudo muito encaixadinhas, muito rígidas. Você já entendeu que você tem que saber lidar com as falhas, o seu sistema tem que receber essas falhas e tem que gerenciar bem essas falhas. Só falta você pegar e fazer. Eu não sei se tem nome disso, eu não sei se alguém tem um nome proprietário disso, mas é a regra dos 3 segundos, ou a regra dos 20 segundos, que eu, inclusive, quase briguei com a Ana, que esses dias ela tava numa puta procrastinação, bloqueio ali, que não conseguia fazer. Eu falei, cara, só vai. O que você quer fazer? Ah, eu não sei. Você tem alguma coisa pra fazer? Tenho algumas coisas pra fazer. Você quer fazer esse negócio de trabalho? Não quero. Você quer ir pra academia? Não quero. Você quer jogar? Talvez. Então vai jogar. Pega e vai, tá? Mas poderia se encaixar em qualquer outra demanda. Cara, você tem um roteiro pra escrever? Não pensa, tá? Não pensa. Só abre o Notion, só abre o planejador na parte de roteiros, só abre o Word, só abre o Google Docs e comece a escrever. Cara, tu precisa editar um vídeo? Só abre o editor de vídeo, joga o vídeo lá e começa, mesmo que você não saiba o que você vai fazer, mesmo que você não esteja com vontade, porque a gente sabe, é muito mais difícil sair da inércia, é ali que demanda mais energia, é ali rodando em marcha baixa que o carro gasta mais gasolina. Mas depois que ele engrena, ele vai gastar gasolina, vai continuar gastando energia, só que a energia tende a ser mais dispersa, né? Tende a ficar mais leve, o
gasto energético ali. Claro que vai determinar determinados momentos, vai ter picos de energia que você vai gastar. Você tá numa parte difícil da tarefa que você já tá fazendo. Você vai ter que pensar, você vai ter que parar, às vezes você vai ter que dar um descanso, igual o Pomodoro, já tem um monte de vídeos sobre isso, mas basicamente é você ficar 25 minutos focado e descansar uns 5, descansar uns 10. Mas a energia de sair da inércia, que é o mais difícil, você já vai ter vencido. E é fácil de vencer. 3 segundos. Não pensa, só vai. Só que para você não pensar e só ir, você tem que ter as coisas minimamente organizadas. Você não precisa de um aplicativo, você não precisa de nada. Você só precisa de um papel e caneta se você gostar. Só precisa do planejador de conteúdo no Notion se você gostar. Checklist, bullet points e vai ticando conforme você for concluindo. Cara, sinceramente, foi assim. Foi assim que nos últimos meses, depois de 2, 3 anos de busca, eu comecei a ver que as coisas não deveriam, não precisariam e não podem ser tão complexas. Você só precisa anotar de um jeito que você use, você só precisa começar a fazer sem pensar muito e seguir o ciclo, aceitar os fracassos, aceitar as falhas, saber gerenciar elas e continuar cumprindo o seu plano. Beleza? Então eu não vou nem te recomendar assistir o próximo vídeo, porque eu quero que você saia daqui e vá pensar em tudo isso que eu falei. Você já deveria estar com o bloco de notas aberto aí. Na verdade, eu acho que você já deveria ter saído desse vídeo antes dele terminar e começar a fazer isso que eu falei, porque se você realmente quer resolver seu problema da procrastinação, não tem muito segredo, tá, pessoal? Espero não ter frustrado você com esse vídeo aqui, beleza? Até a próxima. Abraço.